Tudo começa logo depois de o Evaristo ter perdido supostamente sua memória e o Fagundes entra, fica ali olhando e o Evaristo também olhando para ele. E a memória dele parece ir voltando aos poucos e depois de um tempinho o Evaristo começa a chamar pela Margarida. Fagundes pergunta se ele nunca deixou de amar ela. Evaristo responde que fez uma promessa a ela e que até agora não conseguiu cumprir. O Fagundes diz que há muitos anos atrás o ódio invadiu eles dois e que eles dois tinham motivos suficientes para acabar com aquela família. O Evaristo diz que o ódio dele é muito mais antigo do que o dele do Fagundes e que o Fagundes nunca conheceu o pai da Ernestina e que ele era um homem desprezível. O Fagundes diz que conhece a história e que ele arrancou o Rodrigo da vida da filha e obrigou ela a se casar com o herdeiro de todos os negócios dele. O Evaristo diz que o Augusto traiu ele porque ele não cumpriu com a palavra e o Fagundes diz que não serviu para nada ter matado ele naquele momento e que deixou ele e o Inácio na frente de tudo só porque ele era genro e pai das netas adoradas dele. Evaristo diz que eles chegaram bastante longe e que estão prestes a conseguir. O Fagundes se aproxima um pouco e diz que tudo na verdade pode ir por água abaixo porque agora lhe apareceu um grave problema. E o Evaristo pergunta qual, e o Fagundes responde que o problema agora é ele, o Evaristo. O Evaristo, por sua vez, logo muda o seu semblante porque ele sabe muito bem que a qualquer momento ele poderá e vai para a cidade de Pé Junto. E em seguida o Fagundes sai para pegar uma bebida para os dois e volta falando que ele, o Evaristo, deveria ter dito a ele que ele tinha recuperado uma das chaves. O Evaristo pergunta se ele não fez isso, se ele não disse, e o Fagundes diz que ele não disse nada a ele, da mesma forma que ele nunca falou que a senhora Remédios Garcia foi esposa do Alfredo. O Evaristo sorri e diz que ela é sua comadre e o Fagundes diz que ele estava querendo proteger ela dele. E o Evaristo responde que ela e o Alfredo batizaram a sua única filha e que eles são família e que além disso a Remédios é uma boa mulher e não representa nenhum perigo para eles. O Fagundes começa a se irritar e diz que isso era uma coisa que ele, o Fagundes, deveria decidir e não ele, o Evaristo. E depois ele diz que tudo o que acontece é que nesses últimos 3 anos ele fez ele acreditar que o filho dele, o Marcelo, estava morto. Só que era essa mulher quem estava cuidando dele. O Evaristo diz que não sabia e que só soube há pouco tempo que o Marcelo tinha sobrevivido. E o Fagundes se aproxima e diz que não perdoa erros, mas que com o Evaristo, ele abriu uma exceção, só porque deixou o filho dele com vida e lhe deu uma segunda oportunidade. Evaristo diz que falou a ele naquele momento que a família e o sangue sempre vêm primeiro. O Fagundes diz que se lembra muito bem desses conselhos e que ele era sim um bom amigo. E o Evaristo, confuso, diz que não era um bom amigo, que ele continua sendo um bom amigo. O Fagundes diz que ele não continua sendo um bom amigo e que agora tudo o que ele está querendo é destruir ele. O Evaristo responde que isso nunca irá acontecer e o Fagundes responde que no dia anterior ele se reuniu com o filho dele, o Marcelo, e lhe entregou essa bendita chave e que a essa hora o Marcelo já deve estar sabendo de muitas coisas que não lhe convém. E o Fagundes pede para que ele diga como que agora ele vai resolver esse grave problema. E por que ele deu essa segunda oportunidade junto ao seu filho, se depois ele mesmo iria arrancá-las da mão dele? O Evaristo toma uma lapada de cana e fica com o zoião para o Fagundes e depois ele se levanta e diz que está muito doente e que já sabe disso há muito tempo, mas que sempre conseguiu controlar isso que acontece com ele, mas que de umas semanas para cá tudo piorou drasticamente e que nunca pensou que isso seria assim e achou que teria mais tempo e coloca as mãos na cabeça e diz que a doença dele está avançando muito, mas muito rápido dia após dia.
O Fagundes questiona ele e diz que na verdade ele não deveria ter escondido nada dele, e o Evaristo pergunta para que ele iria dizer isso, porque se dissesse ele iria ver ele como um velho inútil, como um homem acabado. O Fagundes diz que teria sido preferido ele ter contado tudo, porque o orgulho dele agora fez ele cometer vários erros e que agora não tem mais como repará-los, e o Evaristo fala que não há nada que ele não possa solucionar. O Fagundes pergunta se ele tem certeza disso e pede para que ele diga como ele pensa em devolver a vida do neto dele logo depois de ter colocado uma bala em seu peito, e nesse momento passa um flash na mente do Evaristo e diz que não, que quem matou ele foi o Marcelo, se levanta e diz que o filho dele foi quem matou, coloca as mãos na cabeça com dúvidas e diz que será que foi o Marcelo ou o Ramiro, e diz depois que não sabe, mas que um deles dois foi quem tirou a vida do neto dele e que ele não pôde fazer exatamente nada para evitar isso, porque quando chegou lá já era tarde demais. O Fagundes diz que o que aconteceu com o filho do Edmundo foi eles dois ali que armou tudo, para que assim eles obrigassem o Marcelo a tomar de volta o controle, porque o Marcelo tinha que agir, ele tinha que voltar, porque isso era um passo importante para que assim ele voltasse a recuperar a vida dele, e que eles dois ali sabiam muito bem que o Marcelo iria fazer o que fosse preciso para resgatar o Ramiro. O Evaristo concorda e diz que naquele dia a responsabilidade era toda dele. O Evaristo começa a entrar em uma aflição e diz que as coisas começaram a acabar muito mal para os meninos dele. O Fagundes diz para ele lembrar também que foi responsabilidade dele tudo o que aconteceu com a Gina, e passa um flash na mente do Evaristo quando ele volta. Ele diz que nunca soube quem a matou ou se na verdade ela tirou sua própria vida. Ele olha para o Fagundes e diz que ela era uma menina muito linda, sua netinha. O Fagundes friamente diz ao Evaristo que ele é um assassino, um matador com Alzheimer, e que veja só o que ele fez. Não reconheceu nem o neto e matou ele com aquela arma. Então passa outro flash na mente do Evaristo e ele lembra que foi ele mesmo quem matou o neto, e ele pergunta o que foi que ele fez e diz que ele, o Fagundes, está falando toda a verdade, que realmente foi ele quem matou o seu netinho. O Fagundes pergunta o que vem depois disso e o que vai acontecer logo depois quando chegar o dia que ele, o Evaristo, não conseguir mais lhe reconhecer e que jamais vai se expor para que ele haja contra ele. O Evaristo diz que nunca faria isso e o Fagundes fala que na verdade ele poderá falar dele ou dos negócios deles dois, e que ele, o Evaristo, agora é um perigo e que até mesmo deu a chave para o Marcelo. Evaristo, por sua vez, sai um pouco de lado, se senta e diz que entende que a doença dele lhe transformou em um risco constante para ele, e declara que os riscos sempre têm que ser eliminados. Olha para o Fagundes e pergunta se não é assim. O Fagundes se aproxima e responde que é isso mesmo, porque isso foi o que você, Evaristo, me ensinou. O Evaristo fala que espera muito que ele tenha aprendido muito bem e ainda diz para ele saber que sempre confiou nele e chama ele de querido amigo. O Fagundes diz que ele sempre foi um guerreiro, um homem intocável e temido por muitos, e que sempre lhe invejaram o seu poder e o seu sangue frio que ele sempre teve. Nesse momento, o Fagundes diz para que ele saiba o quanto que ele admira ele, e o Evaristo balança a cabeça agradecendo, e o Fagundes pega em seu pescoço e tosse, mandando imediatamente o Evaristo para se encontrar com o capeta.